Oséias capítulo 4. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Por isso, a terra se lamentará e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu. Até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendam com o sacerdote. Por isso tropeçarás de dia e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Comem da oferta pelo pecado do meu povo, e pela transgressão dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e dar-lhe-ei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar ao Senhor. A luxúria, o vinho velho e o vinho novo tiram o coração. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana. E prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, do álamo e do almeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossas filhas, quando se prostituem, nem vossas noras, quando adulteram, porque eles mesmos, com as prostitutas, se desviam, e com as meretrizes sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Ainda que tu, ó Israel, queiras prostituir-te, contudo não se faça culpado Judá. Não venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Avém, e não jureis, dizendo, vive o Senhor. Porque, como uma novilha obstinada se rebelou Israel, agora o Senhor os apacentará como a um cordeiro num lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. A sua bebida se foi, lançaram-se luxúria continuamente. Certamente os seus governadores amam a vergonha. Um vento os envolveu nas suas asas, envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Oséias capítulo 5. Ouve isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque contra vós se dirige este juízo, visto que fostes um laço para Mispa, e rede estendida sobre o Tabor. Os revoltos se aprofundaram na matança, mas eu castigarei a todos eles. Eu conheço Efraim, e Israel não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído. Ó Efraim, Israel se contaminou. Não querem ordenar suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito das prostituições está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel testificará no seu rosto. Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Então irão com seus rebanhos e com o seu gado, para buscarem ao Senhor, mas não acharão. Ele se retirou deles. Alevosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Agora, em um só mês, os consumirá com as suas porções. Tocai a buzina em Gibeá, a trombeta em Ramá. Gritai altamente em Bet-Avém, depois de ti, ó Benjamim. Efraim será para assolação no dia do castigo.
entre as tribos de Israel, manifestei o que está certo. Os príncipes de Judá são como os que mudam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar seguindo o mandamento dos homens. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá suas feridas, subiu Efraim à Síria e buscou a ajuda do rei Jarebe. Mas ele não poderá sarar-vos, nem curar a vossa chaga. Porque, para Efraim, serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei, ir-me-ei embora. Levarei e não haverá quem livre. Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Oséias capítulo 6. Vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rege a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa benignidade é como a nuvem de manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero a misericórdia, e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, manchada de sangue. Como as hordas de salteadores que esperam alguns. Assim é a companhia dos sacerdotes, que matam no caminho no mesmo consenso. Sim, eles cometem abominações. Veja uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a fornicação de Efraim. Israel está contaminado. Também para ti, ó Judá, está assinada uma cega. Quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. Oséias capítulo 7. Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque praticaram a falsidade. O ladrão entra e o bando dos salteadores despoja por fora. E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, o cercam as suas obras. Diante da minha face estão. Com a sua malícia alegram o rei, e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de mexer nas brasas, depois que amassou a massa, até que seja levedada. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com frascos de vinho. Ele estendeu a sua mão com os escarnecedores, porque prepararam o coração como um forno na sua emboscada. Toda noite dorme o seu padeiro, pela manhã arde como fogo de chama. Todos eles estão quentes como um forno, e consomem os seus juízes, todos os seus reis. Todos os seus reis caem. Ninguém entre eles há que me invoque. Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe comeram à força e ele não sabe. Também os cabelos brancos se espalharam sobre ele e não sabe. E a soberba de Israel testificará diante dele. Todavia não voltarão para o Senhor seu Deus, nem o buscarão em tudo isto. Porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento. Invocam o Egito, vão para a Síria. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, e como aves do céu, os farei descer. Castigá-los-ei, conforme que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim, e eu os remi, mas disseram mentiras contra mim. E não clamaram a mim com seu coração, mas gemiam nas suas camas,
Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Eu os corrigi e lhes esforcei os braços, mas pensam mal contra mim. Eles voltaram, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Caem a espada os seus príncipes por causa do furor da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito.